Centro Espírita Cristão vai ter uma palestra com um palestrante de Sertãozinho, Kennedy Martins. O tema da palestra é o Evangelho de Jesus como a cura e saúde do espírito. Eu vou deixar o cartaz ali, seria legal da gente acompanhar, um palestrante muito bom. Dia 2 de junho, sábado, lá no Centro Espírita Cristão. O cartazinho tá ali, depois é só dar uma olhadinha, tá? Vamos lá, galera. Acha melhor? Bom dia a todos. Que os nossos corações possam, nesse momento, se encher de alegria e gratidão por nós estarmos estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para que através de prestando atenção em mais algum dos seus ensinamentos, nós possamos caminhar com mais firmeza, com mais fé, com mais esperança nesta reencarnação que aqui nos foi permitido estar com o objetivo único de chegarmos cada vez mais próximo do Pai. Então, que o nosso coração se abra nesse momento para todas as bênçãos que vêm do alto dos nossos amigos espirituais, os amigos espirituais da própria casa espírita e o amigo espiritual de cada um, o mentor, o anjo da guarda, o guardião, que nome nós quisermos dar, mas que a gente se abra para isso. E a gente sabe que a alegria e a gratidão é a grande porta para recebermos todas as bênçãos que vêm do céu. Bom, hoje nós vamos falar sobre a caridade. Nós sabemos que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas quem já tem o hábito de fazer o evangelho no lar, ou mesmo já está estudando a codificação de Kardec, vai percebendo que a história inteira é uma só. Conhece-te a ti mesmo, domina o seu egoísmo, supera o seu egoísmo, o seu orgulho, e aí você consegue fazer o uso da única maneira de chegarmos a Deus, que é a caridade. Que a caridade é o amor em ação. Então, o Evangelho o tempo inteiro, olha, na pesquisa para podermos falar alguma coisa, estudarmos alguma coisa sobre a caridade, tem 3 capítulos que nos dão, assim, matéria para conversarmos durante 3 horas, se quisermos. O capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Depois o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Esses 3 capítulos nos dão toda a noção do que nós devemos fazer para podermos realmente praticar a caridade. No capítulo 15, no item 4, tem aquela passagem que pergunta a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Então ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Aí, na questão 886 do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que é Lei da Justiça, do Amor e da Caridade, pergunta Kardec para os espíritos superiores o que significava para Jesus realmente a caridade. E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, para Jesus, a caridade abrange todos os relacionamentos que nós devemos ter uns para com os outros. Não é apenas o dar alguma coisa, aliviar materialmente a vida de alguém. Não. Olha, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a caridade é muito mais profundo do que aquilo que nós achamos que é simplesmente fazermos uma cesta básica, que é válido, ninguém está dizendo que não é válido, que é dar uma roupa que a gente tem, que também é válido, mas não é muito mais do que isso. Porque dentro das explicações evangélicas, a gente vai percebendo que eles pedem para que a gente tenha benevolência e indulgência para com todos, aqueles que nós julgamos inferiores a nós, aqueles que nós julgamos iguais e aqueles que nós julgamos superiores. Eu estou usando a palavra
nós julgamos, porque na realidade o inferior, o superior e o igual não existe. Somos todos filhos de Deus e a única coisa que nos diferencia é a evolução espiritual. Superior e inferior dentro do entendimento espiritual, que é resultado do esforço de cada um. Mas, tá bom, dentro do que nós estamos estudando hoje, temos que olhar bem, então, o que estamos fazendo com a falar da caridade. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, caridade é dividida em caridade moral e caridade material. A caridade material é quando eu socorro aquele que está necessitando está sofrendo por fome, por falta de remédio, por falta de casa, por frio. É um socorro que eu tenho que fazer materialmente. Então eu vou aliviar materialmente a caminhada de um irmão meu. E a caridade moral é essa que pega. Porque é aquela que nós temos que ter benevolência para com todos, perdoar as ofensas, temos que tolerar, sermos pacientes, evitarmos todos os julgamentos duros e cruéis que fazemos, seja lá para quem for. Porque nós, às vezes, nos colocamos numa posição assim, não dá para fazer caridade, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, mas não é tempo e nem condições, porque tempo é o tempo inteiro a caridade. A caridade é exercida o tempo inteiro, e condições, você não precisa ter condição nenhuma. A única condição que nós temos que ter para realmente podermos estar praticando a caridade é noção de quanto nós somos orgulhosos, do quanto nós somos egoístas e de quanto nós estamos, na realidade, desprezando essa oportunidade que Deus está nos dando de estarmos todos reunidos numa mesma encarnação, dentro de um mesmo local. É a única condição que nós temos que ter. Porque a gente vai percebendo nos estudos evangélicos que se eu não sou, que vem falando sempre assim, olha, o egoísmo e o orgulho, as grandes chagas da sociedade. A caridade, o único meio de salvação. Só que aí a gente no estudo vai percebendo que se eu não consigo controlar, não ter noção de quanto eu sou egoísta, de quanto eu sou orgulhoso, eu não consigo praticar a caridade. Porque até a caridade material, para ter valor de amor, ela tem que estar aliada na caridade moral. Porque nós somos assim, nós queremos praticar a caridade. Principalmente quando nós começamos a aprender a doutrina espírita. A caridade, a caridade, a caridade. Mas a caridade, então eu vou preparar cesta básica, eu vou dar uma roupa minha, eu vou mandar um cobertor para alguém. Mas com que sentimento nós estamos dando isso? Porque nós, todas as vezes, a grande maioria de nós, que nós vamos nos preparar para auxiliar alguém, materialmente falando, nós primeiro julgamos. Será que não falou mentira? Mas será que está precisando mesmo? Será que não é cara de pau? Será que... mas é vagabundo, hein? Não tem? Por que não faz como eu? Olha, que trabalho, que faço, que aconteço. Pai, quer saber de uma coisa? Eu vou dar, mas acho que não merece. Não dê. Não dê. Porque a caridade é amor. A caridade é o amor em ação. Então, se eu vou dar, já achando que eu estou sendo lesada pelo outro, e que comigo, que ninguém me engana, e que o outro está querendo ser esperto às minhas custas, eu não estou respeitando, eu não estou tolerando, eu não estou sendo indulgente com aquela criatura. Então eu não estou praticando a caridade. Outra coisa, também necessária, a caridade moral para o exercício da caridade material. Tem gente que dá, mas ela quer que todo mundo fique sabendo que ela deu. Então assim, só falta assim ficar olhando para ver se tiraram fotografia, igual a política época da eleição. Ver se tiraram fotografia, se o vizinho viu, aí você faz. Aí depois você fala, eu não queria que soubesse. Imagina, se você tivesse certeza que não ia saber, você nem dava. Porque você precisa dizer para os outros que você é bom. Então, também não valeu. Porque sempre acaba valendo para o outro, né? Que se beneficia em alguma coisa. Mas como ato de amor,
O ato de amor, ele é liberado de qualquer sentimento descendente do orgulho e do egoísmo. Eu faço. Outra coisa, quantos de nós fazemos e aguardamos que o auxiliado caia aos nossos pés eternamente, beije nossos pés, de tão maravilhoso que nós somos, de tão bondosos que nós somos. Não é caridade. Gente, caridade é o amor em ação. De novo, qualquer ato de caridade que traga um resquício de orgulho e de justiça e de egoísmo não é caridade. Mas aí você fala assim, bom, mas não é fácil, mas ninguém está dizendo que é fácil. Só que se esses ensinamentos estão chegando até nós, é para o nosso próprio bem, para nós não ficarmos perdendo tempo com todas essas informações que chegam até nós. Mas para eu fazer tudo isso realmente sem interesse nenhum, como ato de amor, eu tenho que ver no outro um ser como eu. Eu tenho que ver no meu companheiro um filho de Deus como eu, vivendo naquele momento aquela situação temporária. Porque nós, às vezes, nos colocamos, ainda baseado no orgulho, a gente se coloca como superior, como melhor, como foi mais esperto. Eu falo a verdade, gente, eu nem sei mais o que é ser mais esperto. Porque eu acho que cada um de nós tem a sua história para viver. Eu acho que ser esperto é entender qual é a tua história e viver da melhor maneira possível dentro da tua história, sem se preocupar que o outro também tenha as tuas atitudes. Por isso, o que é caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Enquanto nós estivermos julgando todos aqueles que estão conosco e condenando, nós estaremos muito longe de exercer a caridade. Então aí você diz, caridade, estudamos aí, caridade material tem que estar aliada à caridade moral, senão não vale. Mas quando só dentro da casa espírita, só uma vez por semana, quando eu me propus a visitar um doente, só quando eu vou ajudar numa feira de doce e salgado, não. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Se nós quisermos sair dessa casca de egoísmo que nos envolve, nós praticamos a caridade a todo momento. A hora que eu levanto da minha cama e que eu olho para os meus familiares e não com aquela cara de rosnar para o outro, eu digo, bom dia, eu estou sendo caridoso. Porque um bom dia dito de coração, com um semblante no olhar, com um semblante ou com um olhar pacífico, de gratidão, já é um ato de caridade. Começa dentro de casa. Quando eu evito de fazer gritaria dentro de casa porque eu não estou concordando com aquele companheiro, aqueles que moram comigo, as ideias não estão entrando em acordo, então eu vou me posicionar, mas com respeito, com educação, eu estou praticando a caridade. A caridade é o que, se quisermos, ela move a nossa vida o dia inteiro. Quando nós estamos na rua e alguém para nos pedir uma informação, e você olha, porque nós estamos perdendo muito o hábito de olharmos nos olhos dos outros. Normalmente você conversa assim, você está sempre com muita pressa, então a pessoa te pergunta, você fala assim, não sei. Se você parar, porque às vezes, gente, para nós aquilo não é importante, mas para o outro é. Toda vez que eu respeitar o limite do outro e entender que aquilo que para mim é uma bobagem, para o outro é um problema, e eu der atenção, eu estou praticando a caridade. Então, e outra coisa, nós temos que parar, se quisermos realmente exercer a caridade, de pôr todos os problemas do mundo para alguém resolver. Olha, o poder público tem mesmo que resolver as coisas deles, isso nós sabemos. Só que não é tudo deles.
nós temos que fazer a nossa parte também. Nós estamos todos juntos para exercitarmos. Nós não estamos aqui encarnados nesse momento para fazermos aquilo que estamos fazendo. Acumular a quantidade maior de bens materiais, nos fecharmos dentro das nossas casas e dizendo, os outros que se virem porque eu não tenho nada a ver com isso. Gente, nós temos a ver com tudo. Se nós estamos no mesmo lugar, vivendo juntos, nós temos a ver um com os outros. No capítulo, acho que no final do capítulo 13, do Bem-aventurados os Misericordiosos, um Espírito Protetor diz assim, se nós soubéssemos as ligações que nós temos por termos vivido várias reencarnações, nós nos amaríamos mesmo. Porque às vezes alguém que está aqui hoje, apenas aqui, pode ter sido uma ligação sanguínea comigo em uma outra vida. Tem uma outra passagem que não é no Evangelho que diz assim, que nós estamos, acho que foi Emmanuel que disse, que nós já vivemos tantas vidas que se formos olhar nós somos todos parentes. Em algum momento das nossas encarnações, nós somos parentes, vivemos na mesma família, parentes consanguíneos. Então, tudo isso é nos incentivando a nós realmente respeitarmos aqueles nossos companheiros de caminhada. Olharmos para eles como nós gostaríamos que eles nos olhassem. Agora, com relação à caridade moral, exclusivamente, quando nós nos reunimos para julgar as situações, principalmente interior, que isso é muito triste, quando a gente vai percebendo que a gente se envolve em umas conversas e daí um pouco o assunto é a vida de alguém. Claro, a vida de alguém que nós achamos que não está boa, fez errado. Porque a gente nunca se reúne para dizer, olha que maravilha. Dona Helena nunca está nas conversas, não tem o que falar mal dela, falar mal da dona. Você está falando da Dona Helena? Sem graça, vai falar o quê? Então, aí agora teve alguém, que é uma preocupação aqui muito grande na cidade, é quem separou de quem. Então, quando você pega o que separou, a gente tem o hábito de trucidar aquele, até separar outro. Que pega um que fica na mídia ali, né? É aquele. Gente, é falta de caridade. Nós temos que orar por aqueles que nós achamos que se desviaram. Nós achamos que nós não sabemos o caminho de ninguém. E de repente aquele que a gente acha que está desviado é a encarnação que ele está mais certo. Nós não sabemos a história dele. Então, é falta de caridade. A fofoca é falta de caridade. Passar para frente alguma coisa que você sabe que foi um desvio moral, um desequilíbrio de alguém, e você acha que foi, ficar passando para frente é falta de caridade. Não adianta vir no centro tomar, não adianta porque vai melhorando, né? Adiantar sempre adianta, mas não é, se você está vindo aqui, eu acho assim, que as pessoas que começam a frequentar a doutrina espírita, ou que comecem a ler o Evangelho de Jesus, têm obrigatoriamente começar a ter umas atitudes diferentes. De amor mesmo, no começo até de tolerância, porque nós ainda não sabemos amar. Mas a gente já tem que começar a exercitar nos nossos corações os sentimentos nobres que vão nos levar ao exercício do amor incondicional. Quando a gente tiver a vida do outro, eu me coloco no lugar do outro e digo assim, nossa, se fosse eu. Tem uma música do Titãs que eu gosto muito que diz assim, ninguém sabe a dor e a alegria que o outro traz no coração. Então, quando eu me reúno para julgar, ou porque eu não vou ajudar materialmente, ou porque só na caridade moral eu acho que a pessoa não está certa, eu não estou... Gente, eu estou sendo cruel, porque eu não sei o que está indo no coração do outro. Quando a gente vai falar, quando a gente tem que ajudar alguém, a gente diz que a pessoa não precisa, que a pessoa não trabalhou, que a pessoa fez por merecer, que a pessoa não sei o quê. Você sabe a dor que ela está tendo de precisar daquilo e vir pedir? Vocês já sabem o quanto é duro pedir?
Só o fato de estar pedindo merece... Ah, mas é sem vergonha. Mas é doente. Se ele não precisa estar pedindo, ele é doente. Não me compete julgar. Agora o outro separou. Não me interessa por que separou. Eu vou orar por ele. É a vida dele. É a escolha dele. Jesus, em que momento do Evangelho existe um julgamento de Jesus? Nenhum. Hora nenhuma Jesus julgou. Ele só amou. Ele só auxiliou. E nós nos colocamos numa certa posição, dizendo esse merece ajuda, aquele não merece ajuda. Deus nos ajuda desde o momento que nos criou, incansavelmente. Não nos julga, nos dá sempre oportunidade de um recomeço. Por que nós, dominados pelo egoísmo, deixamos esses exemplos verdadeiros de amor entrar por um ouvido e sair pelo outro e continuamos nesta caminhada sempre julgando, não tolerando, não sendo benevolente, indulgente para com os outros? Caridade é amor em ação e que pode ser praticada em qualquer lugar, o dia inteiro. E quando nós nos damos ao luxo de julgar assim e dizer, um exemplo muito, nós sempre falamos, não, precisa mudar o sistema carcerário. O sistema carcerário não está bom. Concordo. E alguém tem que mudar o sistema carcerário. Agora, e nós no dia a dia? Se nós damos, as pessoas não podem falar que foram ex-presidiários. Porque se falar não vai ter chance nenhuma na vida. Porque nós não vamos dar. Então, nós entendemos, será, o que é amor? Nós entendemos, será, o que é realmente caridade? Nós nos colocamos em algum momento no lugar do outro para ver exatamente se você fosse o outro, você gostaria de estar sendo tratado assim? Tem uma historinha, só para finalizar. Olha, deixa eu falar um negocinho. Vocês vão estudar lá o Evangelho, eu não tenho muito o que falar, porque lá, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que a direita fez, e capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Leiam um por vez, todo dia, ou uma vez por semana, um pedacinho, e vamos começar a digerir o que é a caridade. Para a gente não achar que para fazer caridade você tem que vir no centro espírita uma vez por semana e ou dar passe, ou fazer palestra, ou distribuir alguma coisa. A caridade é o amor em ação noite e dia, desde dentro de casa. Então, olhem esses 3 capítulos. E também, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é a seguinte, explicando, porque assim, a gente tem que descobrir, porque através desses ensinamentos a gente começa a se enxergar, se quiser. A gente começa a se enxergar se quiser. E perceber que todos temos a oportunidade de amar. Mas, só para encerrar, uma historinha que mostra bem como nós somos quando nós queremos auxiliar. Tinham algumas pessoas, uns homens que estavam indo de uma cidade para outra, em viagem. E era uma região que fazia muito frio. Durante a madrugada, durante a noite, caminhando a pé, teve uma nevasca muito forte, então eles não conseguiriam mais caminhar. Então era mais fácil voltar para a cidade de onde eles tinham saído. Estava com eles uma criança, que a mãe havia pedido para levar para outra cidade. E voltar no meio, na neve, sozinho, já era difícil. Com a criança, dificultaria mais ainda. Aí, olha nós, a gente se enganando. Vai largar esse moleque aí, porque eu não vou carregar. Então, você não fala isso, a gente não tem coragem, a gente arruma um jeito de se justificar. Fala assim, então alguém disse, vamos deixar essa criança bem isoladinha, bem coberta aqui, enquanto a gente vai buscar auxílio. Eles sabiam que a criança ia morrer, né? Aí começaram a caminhada, mais um dos membros dessa comitiva achou que não estava justo. Ele falou, olha, mesmo com dificuldade, eu carrego a criança. E foi.
E foi o único que chegou com vida na aldeia onde eles foram pedir auxílio. Porque o calor dele, da criança, o aqueceu durante a caminhada inteira. E ele conseguiu sobreviver. Então, isso é para mostrar que muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo muito pelo outro. A gente ainda titubeia em não fazer, quando na realidade o maior beneficiado somos nós. E quando nós fizermos alguma coisa para alguém, não vamos esperar troco nenhum. Faça pelo prazer de fazer. Se coloque no lugar e diz, olha, se fizessem para mim, eu ia ficar tão feliz. E não se preocupe se os outros vão reconhecer, se a pessoa vai reconhecer, porque é mérito seu. É a sua energia em nome do amor que foi para o universo. E dentro da lei de causa e efeito, com certeza retornará. Então, companheiros, vocês veem que se nós quisermos ter paz no coração, nós vamos ter que vivenciar o amor. Esse amor incondicional ainda nós não conseguimos, mas essa tolerância, essa benevolência para com os outros. Mas, para exercer tudo isso, nós precisamos ter noção de a quantas está o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e começarmos, através do autoconhecimento, a nossa reforma íntima, e no dia a dia, prestarmos atenção nas nossas atitudes e fazer o que fazia Santo Agostinho quando ia repousar à noite. Parava e pensava se a consciência dele não tinha do que acusá-lo. Porque se nós fizermos realmente isso, nós vamos ver quantas vezes durante o dia nós fomos ser mal educado é falta de caridade, grosseiro é falta de caridade, não olhar para a cara dos outros para cumprimentar, a pessoa que cumprimenta, você nem olha para a cara, é falta de caridade. Aí algumas palavras comentários que nós fazemos a respeito de outras pessoas, é falta de caridade. Aí quando nós formos deitar e que nós tivermos essa consciência, no dia seguinte nós vamos nos policiar. É difícil? É muito, mas para isso que existe a chamada oração. Pedir sempre para que nosso mentor, para que Jesus, para que os mentores da família, seja lá os espíritos de luz que nos rodeiam, que nos dê força para que a gente possa se superar. E não desistir nunca. Levantar sempre com aquele propósito de que hoje eu vou ser melhor do que ontem, para amanhã eu ser melhor do que hoje. Mas se eu falhei, no dia seguinte, novamente. E a oração é o grande remédio para que a gente possa começar o trabalho de autoconhecimento e exercitar realmente a caridade que Jesus nos ensinou. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Que nós possamos ter um domingo de muita luz, de muita paz, que essa energia maravilhosa, saudável, que os amigos espirituais estão distribuindo dentro dessa sala, possa ser o primeiro grande incentivo para a gente se libertar dessa couraça do egoísmo e de começar a vivenciar o amor ao próximo e o amor por nós mesmos. Um bom dia a todos.